Bom, boa tarde a todos. Vim fazer um vídeo sobre biologia, sistema digestório. Na verdade, são três módulos, né, que a Vanessa passou: sistema digestório, sistema respiratório e sistema cardiovascular. Daí eu vou fazer um vídeo para cada, porque como é muito longo, fazer um vídeo só ficaria muito longo. Daí, às vezes, não consegue abordar certinho cada um dos temas específicos. Bom, antes de começar, como sempre, pedir a Deus fazer desse momento um momento de oração, um momento de ser um momento fértil, um momento fecundo, um momento que nós possamos fazer a vontade dele e, e buscar viver na presença dele em cada momento, né? E que o Senhor esteja sempre conosco, nos guiando, nos conduzindo para mais perto e fazendo de nós servos fiéis e dedicados à sua obra, tá? Amém. Bom, para começar, sistema digestório. O sistema digestório ele é formado por um tubo, certo? Que ele possui várias subdivisões e alongamentos. Eu estou lendo a definição mesmo. Junto ao sistema digestório, você tem glândulas anexas, que são as salivares, as do fígado e as do pâncreas. Quanto às etapas de processo de digestão, tem-se que a recepção do alimento, então primeiro você recebe o alimento no corpo, depois você conduz esse alimento e depois armazena. Você tem a trituração e o início da digestão do alimento. Você tem o encerramento da digestão e a absorção dos nutrientes, a absorção da água e aí a formação das fezes. Então, o sistema digestório ele vai desde a absorção do alimento até a evacuação desse alimento, certo? Então, nos momentos de absorção de alimentos, dois movimentos podem ser realizados, que são os movimentos mecânicos ou movimentos físicos, que envolvem, por exemplo, a mastigação e a deglutição dos alimentos. Então, é externa ao estômago, e movimentos químicos, que são realizados pela ação de diversas enzimas hidrolíticas, que aí você vai ter a atuação de certas substâncias para fazer a dissolução desse corpo em partes, para que você consiga absorver. Os órgãos responsáveis pelo funcionamento do sistema digestório, você tem vários, e a gente vai fazer um panorama básico sobre cada um deles e como cada um deles funciona. Veja, perceba que cada um deles está em ordem, tá? Então, do primeiro até o último é a ordem que o alimento percorre até chegar no processo de evacuação. Do processo de absorção até o processo, ou de recepção, até o processo de evacuação desse alimento, tá? Então, o primeiro órgão que faz parte do sistema digestório, e pouca gente sabe, é a boca. Então, a nossa boca faz parte do sistema digestório. Ela fragmenta o alimento por meio da mastigação, que é um movimento físico, que a gente acabou de ver, né? Um movimento mecânico, e da insalivação, que é um movimento químico. Não tem como nós produzirmos saliva, né? A quebra do alimento é completada pela inserção de enzimas digestórias. Então você tem a pancreatina, a lactase, a lipase, a amilase e a protease, que são enzimas que vão agir especificamente para cada substância, certo? Então a saliva, isso é importante, a saliva é um elemento lubrificante que é produzido pelas glândulas salivares. Então o que ela vai fazer? Ela vai tornar mais fácil a absorção de um alimento, apresentando enzimas que iniciam o processo de digestão dos alimentos, além de anticorpos, os quais reduzem o risco de infecções. Então a saliva ela vai meio que limpar o alimento para ele melhor ser absorvido pelo nosso corpo, certo? A faringe ela é um órgão, e aí o segundo órgão é a faringe, que ela é em formato de tubo, é mais ou menos nessa parte do corpo, tá? Nela encontra-se a epiglote, que é uma espécie de válvula que impede que o bolo alimentar é o quê? É o alimento que já foi ingerido. Então antes é o alimento ingerido é o bolo alimentar, se dirige à laringe, que é o canal respiratório. Então o que a epiglote, o que ela vai fazer? Ela vai evitar que esse bolo alimentar, esse alimento ingerido, vaze pela laringe, que é o canal respiratório. Quando ela está relaxada, a epiglote, ela permite a passagem de ar para a traqueia. Então você consegue respirar, sabe? Depois que o alimento passa, ela se abaixa e interrompe esse acesso. Então é como se fosse impossível você respirar pela boca
comendo. Por isso que é impossível você respirar pela boca comendo. Porque o órgão responsável pela respiração, meio que pela boca, ele se fecha, ele se contrai, e aí você não consegue fazer essa movimentação, sabe? Basicamente é isso. Deixa eu ver. Conduzindo o bolo alimentar em direção ao esôfago. Então, a gente passou pela boca, depois da boca vem a faringe, depois da faringe vem o esôfago. No esôfago, também é um órgão em formato de tubo, mais ou menos um tubo, assim, cerca de 25 centímetros de extensão. Então ele é mais ou menos desse tamanho, assim, por aí. E ele vai produzir um muco que vai também lubrificar, um muco lubrificante, o qual facilita o deslocamento daquela massa até o estômago. Então ele fica no meio termo entre a faringe e o estômago. Aqui está o esôfago e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer esse alimento descer de maneira lubrificada, de maneira tranquila, até o estômago. Essa é a função do esôfago, né? A peristalse são movimentos que são realizados pelo esôfago a fim de empurrar o bolo. Porque o que ele vai fazer? É como se o bolo alimentar desce pela faringe e o esôfago vai fazer assim com o bolo alimentar. Ele vai tentar empurrar esse bolo alimentar para o estômago, que vai ficar mais embaixo. Então ele vai empurrar o bolo alimentar para o fim do esôfago e, consequentemente, ao estômago. Esses movimentos são chamados de movimentos peristálticos. São movimentos que vão empurrar esse alimento para baixo, empurrar esse alimento para o estômago, certo? E aí, passando boca, faringe, esôfago e agora estômago, né? Falamos sobre esôfago, agora estômago. O estômago tem um formato de uma bolsa, mais ou menos, sabe? E ele é formado de várias ligaçõezinhas e apresenta paredes musculosas que secretam substâncias. Então, o estômago ele vai receber isso e ele vai secretar certas substâncias, né, nessa matéria para realizar certos componentes químicos, certas ligações químicas, certo? O estômago ele tem uma grande capacidade de extensão, então ele consegue absorver muita coisa, ele consegue absorver muitos alimentos. E ele, para que ele consiga fazer uma digestão, veja, aqui tudo a gente está falando de digestão de alimento. Para que ele consiga fazer uma digestão eficaz desse alimento que foi consumido, as paredes do estômago produzem um suco gástrico dentro do estômago mesmo, que ele é um composto de um ácido clorídrico e uma pepsina, que são enzimas responsáveis pela quebra das proteínas em partes menores. Então o que ele vai fazer? Ele vai secretar duas substâncias, as pepsinas, que são enzimas que vão quebrar esse alimento em várias partes, e o suco gástrico, que vai corroer esse alimento, esse corpo, com ácido para melhor digeri-lo, certo? Perceba que distúrbios... Aí aqui a gente entra numa área que é uma área importante. Caio, poxa, você não acha que ter ácido no corpo não pode, sei lá, e se esse ácido vaza? Ou se esse ácido começa a provocar algum problema? Pode acontecer isso? Olha, pode, né? E você tem distúrbios gástricos que acontecem não necessariamente por isso que eu estou dizendo, mas por diversas anomalias que acontecem no corpo humano que acabam gerando isso, né? Então, por exemplo, as úlceras pépticas ou úlceras, né? Elas são lesões causadas pelo contato entre as paredes estomacais e os sucos digestórios ácidos. Então, o que começa a acontecer? As paredes estomacais começam a ser danificadas pelos sucos gástricos que são produzidos pelo estômago, né? Então, essas úlceras elas podem ser causadas pelo uso de determinados medicamentos, combinação excessiva de alguns alimentos ou pela ação de bactérias. Então, um certo fator vai fazer esse mal-estar acontecer no seu corpo, e esse mal-estar vai gerar uma úlcera, que são danos causados pelo contato entre os sucos gástricos ácidos e as paredes estomacais, certo? Já o refluxo gastroesofágico
Bom, pelo nome esofágico, tem a ver com esôfago, né? Realmente, o refluxo gastroesofágico ele é ocasionado pela alimentação inadequada ou a ocorrência de falhas na ação muscular. O que vai acontecer? É o retorno involuntário do conteúdo estomacal à boca. É como se o conteúdo que... lembra? Ele vai pela boca, passa pela faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago. Chegou no estômago, esse alimento aqui, supor que não foi bem digerido. O que o corpo vai querer fazer? Vai querer voltar involuntariamente. Então ele volta pelo esôfago, já vem um sentimento ruim, desce pela faringe aqui e volta quase pela boca, que é, por exemplo, o vômito. O refluxo é a mesma coisa. O refluxo você vê um gosto ruim, assim, é justamente esse alimento que sai do estômago, passa pelo esôfago, chega na faringe e quer sair pela boca. De novo. Isso é um distúrbio gástrico. Tá? Então, intestino delgado. O intestino delgado, ele é um tubo enrugado com 3 áreas distintas, que é o duodeno, o jejum e o ilho. Mas a parte principal é basicamente isso. Foi ontem ou foi hoje? Oi? Foi ontem. Bom, sobre o intestino delgado, é basicamente isso. Ele é parte do intestino, parte de dessa gama de órgãos, e aí vai ser composto por 3 partes, três áreas, né? Que é o jejum, o duodeno e o ilho. Já o fígado, deixa eu beber uma água aqui. O fígado, ele recebe a bile, que é um suco digestório que exerce a função de detergente. A gente vai ver melhor sobre a bile mais tarde. Ainda não vamos nos aprofundar nela ainda. Mas a gente vai ver bem sobre a bile, que é a bile, etc. Ela é um suco digestório que exerce a função de detergente e quebra as gorduras para facilitar a digestão delas. Então o fígado vai fazer o quê? Por meio da bile, que é um suco digestório, ela vai fazer uma limpeza das gorduras de um alimento e vai enviá-lo para o pâncreas, né? Para o próximo órgão, que é o pâncreas, que é onde vai ser fornecido o suco pancreático, que contém bicarbonato de sódio e neutraliza o ácido clorídrico. Sabe aquele ácido clorídrico que foi produzido pelo suco gástrico bem antes? Aqui ele vai ser neutralizado, onde vai ser aumentado o pH intestinal, ou seja, o equilíbrio iônico da água em 8 para 8. O pH básico é necessário para o funcionamento regular das enzimas do intestino. Porque quando você tem um pH muito baixo, ele começa a escorrer e começa a gerar as úlceras, por exemplo. E grande quantidade de enzimas digestórias. Quais são as principais enzimas digestórias? Você tem as seguintes. A lipase pancreática, pelo menos dentro da ideia do pâncreas, tá? A lipase pancreática, que ela age na digestão de gorduras. Só se lembrar, lipídios, gorduras, lipase, gorduras. Então ela age na digestão de gorduras, favorecendo a absorção de lipídios. A amilase pancreática, que ela vai atuar na digestão de amido, que é basicamente carboidrato. Então, amilase pancreática, amido. Amido é carboidrato, então vai atuar na digestão desses carboidratos. E a tripsina, que vai promover a digestão de proteínas, tá? Então, as proteínas vão ser quebradas, vão ser absorvidas e digeridas pela tripsina. Bom, só um detalhe aqui que é bem importante. Ressaltar que alguns hormônios eles são essenciais para a finalização do processo digestório. Então, durante esse processo que o alimento percorre, é importante haver certas enzimas, certas substâncias para que esse processo ocorra da melhor maneira possível, ocorra da maneira mais sequencial possível. Então, por exemplo, a colecistoquinina estimula a contração da vesícula biliar e a secreção de enzimas digestórias pancreáticas. A secretina, por exemplo, estimula o pâncreas na liberação de bicarbonato de sódio e inibe a secreção de suco gástrico. Por exemplo, a gastrina estimula a secreção de suco gástrico também. A liptina atua sobre os neurônios do hipotálamo, controlando o apetite alimentar. Então, veja, isso aqui é importante, tá? Você lembrar sobre as enzimas. Então, repetindo, a colecistoquinina, por exemplo, ela vai contrair a vesícula biliar
e vai secretar enzimas digestórias. Vai secretar enzimas digestórias para quê? Para melhor funcionar essa digestão. A secretina vai estimular o pâncreas também na liberação de bicarbonato de sódio para secretar o suco gástrico. A gastrina, que ela vai estimular o quê? A secreção de suco gástrico também, a secretina, a gastrina. E a leptina, ela é bem importante porque ela vai atuar nos neurônios, que vai estimular o seu apetite alimentar, vai estimular a sua fome, digamos assim, sabe? Junto com as enzimas hepáticas e pancreáticas, hepáticas são do fígado e pancreáticas são do pâncreas, atuam o suco entérico, que é produzido pelo intestino delgado. Lembra que a gente falou do intestino delgado? Formado por um tubo formado de 3 áreas distintas, né? O jejum, o duodeno e o íleo. E rico em sacarose, lactase e sacarase, né? Sacarase, lactase e maltase, que são enzimas dos sacarídeos. As peptidases, que são enzimas dos peptídeos. As nucleases, que são enzimas dos ácidos nucleicos. E as lipases, que são enzimas das gorduras. Então, falou em sacarase, lactase e maltase, falou em sacarídeos, falou em substâncias sacarosas. Falou em peptidases, falou em peptídeos, tá? Falou em nucleases, falou de ácido nucleico, tá? Falou em lipase, falou em gordura. Por que eu tô forçando tanto essa ideia? Porque eu acabei conversando ali com a professora e ela confirmou para mim que vai cair pelo menos algumas questões sobre hormônios, sobre o que são os hormônios do corpo, como eles se relacionam, enfim. No intestino ocorrem as etapas mais importantes da digestão, tá? Então nessa área intestinal é onde vão ocorrer as principais etapas, as principais áreas das etapas de digestão, da decomposição final e da própria absorção dos micronutrientes. Então é uma área essencial para todo o funcionamento do corpo humano. Neles são produzidos, por exemplo, os neurotransmissores, que são mecanismos de reconhecimento molecular. Então é no intestino que você vai ter informações sendo recebidas pelos neurotransmissores de que o seu corpo, não, eu estou satisfeito, estou bem, porque essas moléculas me satisfazem, essas moléculas, estou tranquilo quanto a elas. E os hormônios que permitem, por exemplo, seu funcionamento, garantindo a homeostase, a estabilidade orgânica e a manutenção da imunidade. Então, o intestino ele vai ter uma função essencial no equilíbrio do corpo humano, certo? O processo de transformação do bolo alimentar, ou seja, o alimento que já foi ingerido, em quimo, que é a junção do bolo alimentar, com o suco gástrico, que vai formar uma pasta ácida. Então, bolo alimentar, alimento ingerido, quimo é o bolo alimentar mais o suco gástrico que foi liberado lá no estômago, certo? E depois, posteriormente, em quilo, que é a etapa em que essa pasta ácida, que é a junção entre o bolo alimentar e o suco gástrico, essa pasta ácida se transforma em uma pasta básica, que é a alcalina. Por quê? Porque o pH intestinal aumentou. É mediada por enzimas que atuam em órgãos específicos, os quais encontram-se descritos no quadro a seguir. Tem um quadro no meu caderno. Mas eu vou, basicamente, relatar cada enzima, cada enzima de cada órgão e o pH de cada enzima. Então, por exemplo, na boca você tem uma enzima ativa, que é a amilase salivar. Então, a saliva tem uma enzima. E o pH dela é neutro, entre 6 e 7. Já no estômago, você tem a lipase gástrica, você tem a protease, que é da pepsina, você tem deixa eu ver, apenas isso mesmo. Então você tem a lipase e a protease. Ambas são ácidas, entre 1 e 3,5, é um nível muito baixo de acidez. Então elas são bastante ácidas, por isso que o estômago tem um nível de acidez muito alto, ele corrói muita, né? Então a capacidade de decomposição alimentar absurda. E no intestino você tem várias enzimas atuando. Então você tem a amilase pancreática, a amilase vem de amido, logo carboidrato. A lipase intestinal, que vem de lipídios, logo gorduras. A lipase pancreática, que também vem de lipídios, logo gorduras, mas só que agora no pâncreas. A peptidase, que vem de peptídeos. A protease pancreática, que eu acredito que tem muito a ver com
com proteínas, não sei ao certo, mas acredito que tem a ver com proteínas, e a maltase intestinal, que tem a ver com sacarídeos, tá? Com substâncias sacarosas. E todas elas têm um pH básico, já tem um pH mais alcalino, entre 7,5 e 8,3. Então já é mais pH mais alto, tá? Aí agora, voltando, lembra que eu tinha comentado com vocês que eu iria falar sobre a bile? Exatamente, agora vamos voltar na bile. Ficou um pouco enigmático o que é essa tal de bile, porque ela é tão importante no funcionamento do fígado, né? Que é o órgão que a utiliza, se eu não estou enganado. Posso estar enganado, mas é isso mesmo. Por que ela é tão importante? E o que é, por exemplo, a bile? O que é o cálculo biliar? Então, o que é tudo isso? Bom, vamos lá. Com o fim do processo de digestão, então, veja, todo esse processo aqui, ele se finalizou, tá? Ele já findou. O processo pelo menos de digestão finalizado com a decomposição das macromoléculas orgânicas e sua posterior absorção pelo intestino delgado. Então, para no intestino delgado, já é digerido e agora começa o processo de preparação para evacuação. Agora se estuda o que é a bile, o que é quais as suas funções e o que são os cálculos biliares, tá? A bile, sendo bem sucinto, ela é uma secreção esverdeada produzida pelo fígado. Então, o fígado vai produzi-la, é uma secreção, é um líquido. E ela é composta de água, sais, colesterol e várias outras substâncias. Então, ela é formada por várias substâncias, vários elementos do organismo. E ela vai atuar no quê? Na digestão e na absorção de gorduras e de algumas vitaminas. Então, aquele alimento gorduroso que você come, quem vai fazer a digestão e a absorção dessas gorduras vai ser a bile. Vai ser essa secreção liberada pelo fígado. Então, o fígado é quem vai fazer essa função de absorver, reter a gordura e as vitaminas, tá? Havendo escassez ou ausência de água, então se você bebe pouca água, se você não tem uma rotina de hidratação, esses componentes eles se cristalizam, tá? Então, essa secreção que é liberada, ela começa a se cristalizar. Por quê? Porque ela não é renovada. Ela não é secretada constantemente. Ela começa a se cristalizar e a mineralizar assim. Formam-se os chamados cálculos biliares, que podem destruir as vias biliares e impedir a liberação da bile. Então, aquela gordura que antes você comia, era absorvida e retida, agora ela passa a ser conservada, a ser mantida, a ser preservada. E isso não é bom para o seu organismo, tá? Quando isso acontece, são utilizados medicamentos que dissolvem eles, tá? Então esse medicamento ele vai fazer o quê? Ele vai chegar na bile e vai dissolver tudo isso. Toda essa gordura que ficou retida. Ou em casos mais graves, a vesícula biliar, ou seja, o local do fígado onde essa bile é produzida e ela se mantém lá, ela é removida cirurgicamente, que é nas colecistectomia, alguma coisa assim, tá? É um procedimento aqui bem interessante. E aí você tem, por exemplo, a diarreia. Tanto cálculos biliares como a diarreia são ambos problemas causados no sistema digestório, tá? Cálculos biliares a gente já viu o que é bile, mais ou menos. A gente viu que é uma secreção esverdeada que vai atuar na absorção e na limpeza de alimentos gordurosos. Então ela vai reter essas gorduras para que o alimento continue a sua trajetória saudável pelo corpo humano. E a diarreia, basicamente, vai ser originada pelo quê? Pela combinação inadequada de alimentos e reações a determinados remédios ou a ação de micro-organismos, provocando essa diarreia. O que é diarreia? A diarreia é uma condição que acomete o intestino delgado, tá? Então, ambas estão relacionadas ao intestino, a funcionamento intestinal
E vai causar o quê? O aumento da frequência de defecação. Então você vai defecar mais vezes, você vai evacuar mais vezes, com maior frequência, e uma consistência mais aquosa das fezes, porque você começa a evacuar, só que você não evacua com uma consistência mais sólida, você evacua com uma consistência mais aquosa. Por quê? Porque você tem uma alta incidência, tá? Nesse caso, lembra lá daquela peristalse que eu havia falado? A peristalse ela está relacionada lá ao, se eu não me engano, ao esôfago, que são aqueles movimentos de empurrar o alimento para baixo, empurrar o alimento para que ele consiga chegar ao estômago. Então, aqui vai ocorrer o aumento desses movimentos peristálticos, que são contrações musculares, que fazem com que os alimentos permaneçam por pouco tempo no intestino. Então, o alimento está sempre sendo pressionado, e esse alimento vai começar a cair, vai começar a descer, ser empurrado para baixo, e vai sobrecarregar o intestino grosso com alimentos, porque o alimento não para, o alimento continua. E vai fazê-lo liberar as fezes em um estado quase líquido, sabe? Um estado bem aquoso. Quando essa reação se torna constante, ou seja, quando essa dinâmica se torna muito constante, se torna muito incidente, pode ocasionar a perda de sais, da própria água e de outras substâncias indispensáveis para o organismo. Porque, veja, se você está toda hora perdendo peso, perdendo substâncias, perdendo nutrientes, isso vai começar a te deixar mal. Você vai começar a perder nutrientes, sais e substâncias importantes para o seu corpo. E a principal consequência disso tudo é a desidratação do corpo humano. O corpo humano começa a perder água. Porque toda essa água que você possui começa a ser utilizada no quê? Na expulsão de fezes, pela diarreia. E por fim, para finalizar o nosso estudo sobre o sistema digestório, você tem o intestino grosso. O intestino grosso ele não participa do processo digestório, tá? Ele não vai fazer a digestão necessariamente do alimento. Nele, no intestino grosso, vivem bactérias que contribuem para o processo de sintetização de vitaminas. Então você vai possuir substâncias que vão meio que sintetizar as vitaminas, sabe? E combatem vários micro-organismos patogênicos, organismos que podem acabar gerando problemas, tá? Problemas de saúde. Na parte inicial, veja, esse é um órgão que ele é bem grande, ele é muito extenso. Então, é um órgão, mas que tem várias ramificações e várias partes que devem ser especificamente analisadas. Encontra-se, por exemplo, o seco, que é uma área em formato de bolsa no qual se localiza o apêndice vermiforme. A porção intermediária do intestino grosso é o cólon, ou colo, né? Até o câncer, né, do colo. Câncer do cólon é justamente o câncer que se desenvolve aqui, nessa parte do órgão, que apresenta 4 subdivisões, que é a ascendente, o transverso, o descendente e o sigmoide. Sigmoide ou signoide? Acho que é sigmoide. Esta última, que é o sigmoide, ele vai se ligar ao reto. O reto é um canal que se abre na região do ânus. Então, veja, ele vai desde a parte do início do processo de evacuação até o fim do processo de evacuação. Então, é um órgão que vai fazer todo esse processo. É muito importante. Nessa fase da evacuação, acontece a reabsorção da água que foi utilizada nos seguintes fenômenos relacionados ao processo digestório. Então, aquela água que você produziu, por exemplo, a saliva, para o suco gástrico, para o suco pancreático e para a bile, você vai usar essa água e vai usá-la para eliminar as fezes. Então, por exemplo, na produção da saliva, você produz cerca de 1,2 litro de saliva por dia. No suco gástrico, você produz 2 litros para conseguir digerir tudo isso. No suco entérico, 2 litros também. Suco pancreático, 1,2 litro. Bile, 800 ml. Tudo isso vai totalizar mais de 7 litros de secreções. Tudo isso para ser utilizado na eliminação das fezes. Por que é importante, por exemplo, quando você não consegue evacuar com facilidade, por que é importante você beber água? Porque você vai conseguir
ter uma maior produção aquosa, e a consistência das suas fezes e das suas evacuações vai se manter um pouco mais tranquila, um pouco mais flexível, porque senão, como eu disse, ele vai cristalizar, ele vai se solidificar e vai ficar muito ruim para conseguir, digamos que, descer para a evacuação, tá? Então, no fim, acontece a eliminação das fezes, que são os restos da comida que não foram absorvidos e precisam ser extintos pelo corpo, porque senão começam a gerar problemas de infecções, etc. E isso vai envolver, por exemplo, as contrações peristálticas, então aquelas movimentações realizadas pelo esôfago e também por outros órgãos, se eu não me engano, para empurrar essa fezes para baixo. Por isso que quando você põe força, você sente uma força colocada contra o seu próprio corpo, porque são essas contrações peristálticas que vão empurrar esse resto para baixo e acontecer essa evacuação pelo ânus. Então veja, é todo um processo que vai... O sistema digestório, né? Ele é todo um processo que vai desde da recepção de um alimento. Isso é muito interessante. Você come, por exemplo, uma carne. Essa carne vai passar pela faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago, do estômago você vai para o intestino delgado, do intestino delgado para o fígado, do pâncreas. No pâncreas você tem a secreção de várias substâncias do pâncreas. Você vai para o intestino grosso e durante todo esse processo você tem inúmeras enzimas sendo colocadas, hormônios sendo produzidos, justamente para que esse alimento seja o mais absorvido possível, tenha os seus nutrientes mais absorvidos e mais retidos possível, e para que as suas fezes se mantenham saudáveis, para que o seu corpo se mantenha saudável. É muito importante isso, e é muito interessante. Bom, aqui finalizamos a ideia de sistema digestório e vamos para a ideia de sistema respiratório. O sistema respiratório é um pouco mais tranquilo, particularmente eu gosto bem mais do que sistema digestório. Ele é bem... dos três, talvez o que eu mais gosto, talvez o que eu mais tenho uma certa tranquilidade. Mas todos são maravilhosos, óbvio. O corpo humano é muito interessante, é muito perfeito, é muito simétrico, é muito áureo, né? Você vê como tudo funciona da maneira como deveria funcionar. Muito, muito lindo isso. Bom, peçamos a Deus para que Ele continue a nos conduzir, continue a nos guiar, a nos iluminar com a sua paz, com o seu amor. Que Ele nos livre de todo mal e que Ele nos ajude a ter um tempo de oração, né? Fazer desse estudo um tempo de oração, desse estudo um tempo de dedicação a Ele, um tempo de fecundidade intelectual, para que possamos nos bem preparar para a prova de amanhã e fazer o nosso melhor. Espero que eu possa ter ajudado a todos vocês, que o Senhor os abençoe e possamos estar sempre conforme a sua proteção. Deus os abençoe. Até mais.